Olá, eu sou Marcelo e nós somos peregrinos na terra. Estamos aqui mais uma vez trazendo a palavra de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, você que está acompanhando esse canal, você que está conosco aqui. Eu já quero pedir a você que, se você gostar, dê o seu curtir aí, né? Pode comentar, fique à vontade para comentar alguma coisa nesse vídeo. Se você gostou, se você tem alguma coisa, alguma dúvida a tirar, você pode comentar ali e a gente vai tirar a sua dúvida, a gente vai responder ali, tá, o seu comentário. Então, dê o seu curtir, se inscreva aí, tá escrito aí inscrever-se, se inscreva aí, já aproveita, já dê um cliquezinho aí, você vai receber as notificações desse nosso canal, tá bom? Então vamos lá, eu quero nessa oportunidade passar para vocês algumas coisas importantes, né? Palavra de Deus para as nossas vidas, ela é muito importante. Eu quero falar sobre escolhas erradas, consequências trágicas, né? E aí o texto que eu quero usar como referência lá em 2 Samuel, capítulo de número 11, versículos de 1 a 4. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 4. E o texto, né, da palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Essa decisão de Davi trouxe na vida dele consequências trágicas. E o que eu quero trazer hoje para as nossas vidas, uma reflexão para mim e para a sua vida, é exatamente essa. Escolhas erradas, consequências trágicas. Algumas escolhas que nós fazemos, algumas decisões que tomamos vão trazer para nós consequências para toda a vida. Algumas escolhas que fazemos, algumas decisões vão trazer um peso para a nossa vida. E é preciso que nós tenhamos isso em mente. É preciso que nos pensemos, que refletimos sobre isso. É muito comum, né, nós vermos as pessoas fazerem essas escolhas, né, sem pensar nas consequências. É comum nós vermos as pessoas decidirem as coisas sem refletir no que vai acontecer, nos prós, nos contras, naquilo que é bom, naquilo que é ruim, porque toda consequência, toda decisão que tomamos, ela acarreta situações de consequências para nós. As consequências podem ser benéficas e as consequências podem ser ruins também. E essas consequências nós vamos carregar isso daí para as nossas vidas. Muitos, talvez, nós mesmos, né, na hora de fazer a escolha, a gente pensa no prazer, a gente pensa no imediato, a gente pensa naquilo que a gente está vendo agora, a gente não reflete no futuro. A gente não reflete, por isso muitas pessoas acabam tendo problemas na vida, tendo dificuldades que terão que carregar, terão que suportar durante toda a sua vida, simplesmente porque não pensaram num pouquinho só, não pararam para refletir, não observaram aquilo que poderia acontecer na vida deles, mas eles foram em frente, tomaram a sua decisão sem medir as consequências, e isso é ruim para as nossas vidas. E Davi estava trilhando este caminho, estava começando a trilhar este caminho. Ele tomou algumas decisões e não refletiu nessas decisões que ele tomou. Esse imediatismo, infelizmente, tem afetado muitas pessoas, né? E até mesmo crentes, pessoas cristãs
têm vivido no imediatismo, pessoas cristãs, servos de Deus, têm vivido nessa coisa do agora. Nós vivemos a geração fast food, nós vivemos a geração que quer tudo para agora, tudo para ontem, e tem que ser tudo imediato, e isso traz consequências ruins para as nossas vidas. É preciso que eu e você observemos a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor tem nos ensinado os erros das pessoas do passado, os erros dos personagens da Bíblia. Serve para mim e para você entendermos como nós temos que viver. Serve para mim e você entender como é que eu preciso tomar as decisões. E toda decisão que eu preciso tomar, ela precisa ser com base na vontade de Deus. Porque já não vivo mais eu, porque Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu tenho que viver aquilo que é da vontade de Cristo. Eu tenho que viver aquilo que é do querer de Cristo para a minha vida. Óbvio que eu preciso perceber as decisões que eu vou tomar. Eu preciso tomar as minhas decisões. Não é Cristo que toma a decisão por mim, mas eu vou buscar a Ele. Eu vou buscar a direção dele, o direcionamento dele, para que a minha vida, para que as coisas que eu for fazer sejam de acordo com a vontade dele para a minha vida. E eu quero trazer isso nessa oportunidade, né? Como eu disse, alguns cristãos têm tomado decisões erradas, têm tomado decisões sem pensar no futuro e têm feito exatamente como Davi. Davi estava em casa, Davi tinha mandado o seu exército para a guerra. Nesse texto que nós lemos, Davi tinha mandado os seus melhores homens, os seus soldados para batalhar contra um povo inimigo, porque ele queria tomar aquela terra, mas ele não foi. E era comum os reis irem para a guerra juntamente com seus generais, com seus capitães, com seu exército. Mas Davi, nesse momento, parece-me, as pessoas, alguns autores falam que Davi estava meio que folgando, estava ali querendo descansar. E ele resolveu ficar em casa, ele não foi para a guerra. E muitas vezes acontece isso comigo e com você. Quando nós começamos a receber algumas vitórias, quando nós começamos a receber bênçãos de Deus, o que acontece é que nós descansamos, nós relaxamos. E é importante que eu e você pensemos o seguinte: nós não podemos relaxar, nós não podemos parar, nós não podemos dar uma pausa na nossa caminhada com Deus, porque quando eu e você demos uma pausa na nossa caminhada com Deus, o inimigo vem com tudo contra nós. E foi exatamente o que aconteceu. Davi não vigiou, Davi não observou, ele não foi para a guerra. E um dia ele estava em casa e resolveu passear pelo seu terraço após dar aquele cochilo da tarde, após dar aquela dormida. Ele resolveu passear no seu terraço. E quando ele estava passeando no terraço, a Bíblia vai dizer que ele observou uma mulher muito bonita, formosa à vista, que estava a se lavar. A casa de Davi estava num lugar alto. Ele podia ver da sua casa as outras casas. E ele observou uma mulher que se banhava. E aí é importante nós entendermos o seguinte: muitas vezes você vê na televisão, você vê em filmes, você vê em novelas, né, as pessoas colocando a personagem Batseba como aquela que gostava de Davi, como aquela que tinha interesse em Davi. Mas é importante que a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não demonstra esse tipo de assunto, mas a Bíblia diz que ela era a mulher de Urias. E o texto vai dizer que quando Davi viu aquela mulher tomando o seu banho, se banhando do lado de fora, e tinha um porquê disso tudo. Ela estava se banhando do lado de fora. A Bíblia vai dizer que Davi mandou chamar alguém e perguntar: quem é aquela bela mulher que está ali se banhando? E aí alguém falou para ele: olha, não é essa a esposa de Urias? E aí Davi manda buscá-la. Ele não quis saber se ela era esposa do seu general, um dos seus homens de confiança. Ele não quis saber. Ele mandou buscar porque ele se interessou. Ele não pensou nas consequências. Ele tomou uma decisão errada. E eu quero dividir esta palavra em três tópicos. O primeiro tópico é a falta de vigilância espiritual. A falta de vigilância espiritual de Davi em ficar em casa num tempo de guerra. É a mesma coisa que eu e você, quando num tempo de batalha, quando num tempo de luta, nós ficamos em casa. Nós não vamos cultuar, nós não dobramos o nosso joelho, nós relaxamos, ficamos parados, não queremos fazer nada, estamos apenas ali observando. É tempo de guerra, mas nós queremos ficar relaxados. É tempo de batalha, mas nós não queremos batalhar. Nós preferimos ficar parados, e isso é ruim para mim e para a sua vida. É preciso que eu e você estejamos atentos com relação a isso e reparar as coisas que não se devem. É muito importante isso. A gente, no caso de Davi, ele estava em casa e reparou naquela mulher que estava tomando o seu banho.
É importante que eu e você refletimos sobre isso. Quando estamos em tempo de guerra, nós não podemos estar relaxados e não podemos estar observando coisas que não se deve. Vigilância espiritual é uma das chaves para a nossa vitória. E aí quando nós olhamos para uma mulher tomando banho, esta mulher estava ali tomando banho. Se você for observar Levítico, capítulo 15, versículos 13, 14 e do 19 ao 33, nós vamos ver que na lei de Moisés existia um texto sobre as mulheres com o seu fluxo menstrual mensal. E as mulheres tinham que se banhar do lado de fora da sua barraca, no caso da época de Moisés, e ele na época em Jerusalém, ela tinha que se banhar do lado de fora da sua casa. As casas eram muradas, tinha um muro muito alto, do tamanho de paredes, e então de fora as pessoas não conseguiriam ver, mas Davi estava olhando de cima e ele pôde ver esta mulher tomando banho. E é importante que nós notemos que ela estava ali cumprindo um ritual da lei. O tempo da menstruação dela tinha acabado, porque o versículo vai dizer, para mim e para você, o versículo 4 vai dizer, porque já ela se tinha se purificado da sua imundície. Tinha passado os dias da imundície. Tinha passado os dias em que ela tinha que ficar separada. Não podia tocar em nada dentro de casa, porque tudo que ela tocasse no período da imundície seria queimado, teria que ser queimado. Então ela tomava banho do lado de fora. O sangue dela, o fluxo dela não poderia atingir, tocar em nada dentro de casa. E ela não poderia tocar nada enquanto estava dessa forma. E aí Davi estava vendo aquela mulher agora tomando banho. A mulher não estava se apresentando. A mulher não estava se deixando ver. Ela estava se purificando, cumprindo a lei, obedecendo o mandamento do Senhor. Mas Davi estava num momento de falta de vigilância espiritual. E ele viu aquela mulher ali e ele resolveu mandar chamá-la, mesmo sabendo que ela era esposa de Urias, de um dos seus capitães, de um dos seus homens de confiança. E ele mandou chamar. E é importante nós entendermos que no momento de falta de vigilância espiritual, se nós darmos vazão aos pensamentos e aos desejos carnais, nós iremos cair, nós iremos perecer, nós poderemos perder uma batalha. E aí o segundo tópico que eu quero trazer para você, escolhas erradas e as suas consequências. Escolher não obedecer a Deus. Quando eu escolho não obedecer a Deus, eu estou escolhendo ficar no erro. Quando eu escolho não obedecer a Deus, eu estou escolhendo pecar. E isso é natural. É importante que eu e você pensemos nisso, refletimos sobre isso. Se eu escolho não obedecer a Deus, a causa natural disso, a consequência natural disso é o pecado. Porque se eu não quero obedecer, eu vou fazer coisa que não agrada a Deus. E se eu faço coisa que não agrada a Deus, eu estou pecando, eu estou saindo do alvo, eu estou saindo da presença do Senhor. Escolher desejar o que não se deve ter. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Nós desejamos aquilo que não podemos. Nós queremos aquilo que não é nosso. Homens desejam mulheres que não são suas. Mulheres desejam homens que não são seus. Jovens desejam coisas que não se deve ter. E muitas vezes essas pessoas, essas vidas vão caindo no buraco, vão caindo no erro, vão caindo no pecado, vão morrendo espiritualmente, simplesmente porque estão escolhendo aquilo, estão desejando aquilo que não se deve ter. No mesmo modo são aqueles, no caso de Davi, que mandou trazê-la. Ele escolheu mandar trazer, mesmo sabendo quem era ela. Ele escolheu mandar trazê-la. Ela veio forçada, ela veio porque o rei mandou. Ela veio porque homens foram na casa dela, bateram na porta dela e trouxeram ela até a presença do rei. E outra coisa, continuar fazendo escolhas erradas, porque logo depois de tudo isso, esta mulher ficou grávida. Urias estava na guerra. E quando Davi viu o que aconteceu, ele quis remediar a situação e trouxe Urias de volta, na intenção de que Urias pernoitasse com a sua mulher e quando a gravidez dela aparecesse, simplesmente eles iriam dizer que era de Urias. Ele queria esconder o erro dele. Muitas vezes eu e você queremos esconder o nosso erro. O nosso grande problema é como Adão e Eva, que se esconderam quando ouviram a voz de Deus após ter pecado. Toda vez que nós erramos, nós queremos esconder o nosso erro. E a Bíblia fala para mim e para você, quem confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Portanto, se você tem algum pecado escondido, se tem alguma coisa na sua vida que te atrapalhe, então confesse esse pecado, deixe esse pecado para trás, porque aí você vai alcançar a misericórdia. E o terceiro ponto
A bênção do perdão e suas consequências. Alguém para nos trazer a realidade. É importante que nós tenhamos alguém que nos traga a realidade, um amigo de verdade, uma pessoa que nos quer bem. Quando vier falar para mim e para você que nós estamos errados, precisamos aceitar o erro, precisamos aceitar a correção. No caso de Davi, ele tinha um profeta e o profeta chegou para ele e mostrou para ele o erro. O profeta mostrou para ele as consequências, o que Deus estava dizendo, e Davi se arrependeu. Davi pediu perdão ao Senhor pelos erros que ele tinha cometido. E é importante que haja em nós arrependimento real e mudança de atitude, porque quando eu e você mudamos a nossa atitude, quando nós nos arrependemos e mudamos, o Senhor, ele vai nos abençoar e ele vai jogar o nosso pecado no mar do esquecimento. Mas tenha em mente uma coisa: as consequências do seu tempo de pecado vão perseguir você, as consequências daquilo que você fez vão perseguir você. Se durante um tempo você se relacionou com uma mulher e esta mulher que era indevida ficou grávida, você terá o seu filho, você terá que cuidar, você terá que dar atenção, mesmo que você tenha outro casamento. E isso daí vai gerar na sua vida consequências, vai gerar na sua vida, pode gerar transtornos. E você tem que entender, você precisa entender que isso são coisas que acontecem. Algumas pessoas durante algum tempo da sua vida usam drogas, bebem demais e depois ficam enfermas no seu corpo e depois se convertem e vão carregar o peso da consequência do tempo que viveram no pecado. Consequências erradas, atitudes erradas, consequências trágicas. Nós temos que entender isso. E aí nós podemos, quando nos arrependemos, quando buscamos o perdão do Senhor, Deus nos perdoa. E o objetivo de Deus, na verdade, é esse: é nos perdoar de todo pecado. Ele é nos purificar de toda injustiça e nos fazer servos dele. Quando eu e você arrependemos de tudo que fizemos, ele nos perdoa os pecados. Mas eu preciso falar para você, as consequências dos nossos erros, elas permanecem. Os nossos erros, eles jogam no mar do esquecimento, mas as consequências ficam. Então, entenda isso, guarda isso na sua vida, coloque isso no seu coração. Evite tomar atitudes sem medir as consequências. Evite tomar atitudes que vão trazer na sua vida um peso de arrependimento no futuro. Faça a vontade de Deus. Entenda que tudo o que você for fazer, você precisa colocar nas mãos do Senhor. Tudo que você for fazer, você precisa orar ao Senhor. Senhor, é da sua vontade que eu faço isso? Senhor, eu devo fazer isso? E tenha certeza, Deus, ele vai te responder, porque ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que responde às nossas orações. Ele é um Deus que traz para mim e para você a resposta de qual é a vontade dele para a nossa vida. E além de tudo, a vontade dele para mim e para a sua vida também está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. Nós devemos seguir o que está na palavra. Nós devemos obedecer o que está na palavra. Quando saímos da palavra, quando saímos do que a palavra diz, nós estamos em desobediência. E estar em desobediência é perseguir uma consequência trágica para a nossa vida. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Novamente eu peço a você, dê aí o seu like, curta, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam receber porção da palavra do Senhor e ser abençoada. E eu te agradeço já em nome de Jesus.